terceira série, dando continuidade, capítulo 4, da página 89 a 93. Átomo. O átomo é constituído por elétrons ao redor, na eletrosfera, e o núcleo por prótons e nêutrons, sendo que eles são compostos por interações de quarks, que são partículas elementares, onde existe uma força de interação, que são os gluons, são partículas de força. E antipartículas, que estão relacionadas a buraco da camada de ozônio? Não. Buraco negro, buraco de minhoca, aquelas coisas assim bem legais, tá? São sinais opostos. Existe a partículas e a antipartículas, são parecidas. No entanto, tem sinais opostos. Então, pesquisem sobre Dirac, é bem interessante. Características elementares. Os elementos químicos, 118 elementos, são compostos, cada um por características específicas, de número atômico, massa e nêutrons. Onde o número atômico predispõe os prótons e elétrons. Quando as mesmas quantidades, eles são neutros. Quando em quantidade diferente, apresentam cátions ou ânions. Cátions identificam perda e os ânions ganho, são os íons. Lembrando que o número atômico é a massa menos o número de nêutrons, ok? Não esqueçam dessa relação. Massa, prótons mais nêutrons. E os nêutrons, massa menos prótons. Como é que eu acho eles? Tabela periódica. Cada elemento está dentro de um espaço. Esse espaço tem o número atômico, disposto aqui em cima, pode ser nos lados, e esse número com vírgula é a massa, ok? Geralmente vem a distribuição do lado, o nome. Fora da tabela, você tem que representar ele. 48, o número atômico, ou número de prótons. E a massa, ela vai vir inteira, ó. Ok? Lembrem, número de nêutrons é a subtração disso, ok? Então, vindo para os exemplos. Olha só. Flúor, a massa, 19. Número de prótons, que é igual ao número atômico, 9. Número de nêutrons subtrai. Vai dar quanto? 10. E o número de elétrons é a mesma quantidade, então, 9 elétrons. No entanto, quando tem a carga, a massa continua sendo a mesma. Prótons, o mesmo. Nêutrons, o mesmo. No entanto, os elétrons são alterados. Toda vez que for menos, significa soma. Então, ele ganha um elétron. Quando for mais, perda. Ó, 24, 12, porque é só subtrair. E os elétrons alterou. Então, vai perder. Aqui ganhou. Aqui, perde. Então, passa a ser 10 elétrons. Semelhanças. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Isótopo, o próprio nome já diz, prótons iguais. Onde é que estão os prótons? Ó, prótons iguais. Isóbaro. Ah, eu não entendi. Ó, lembra? Dentro, fora. Quem é que fica aqui fora? Massa. Quem é que fica aqui? Número atômico, é o número de prótons. E a subtraindo os nêutrons. Então, aqui, ó, massa diferente, número de prótons igual. Se você subtrair os nêutrons, também vão ser diferentes. Isóbaros, a massa igual, número de prótons diferente, subtrair nêutrons e prótons vão ser diferentes. Isótonos, a massa está diferente, o número de prótons está diferente. Se você subtrair, ó, nêutrons iguais. Isoeletrônico tem a ver com elétrons iguais. Quantos elétrons eu tenho aqui? Então, você já sabe que, ó, não tem sinal, então eu tenho 18. Nesse tem um sinal, 19 menos 1, 18. Tem um sinal de menos, soma, né? 16 com 2 dá 18. Então, eles têm todos 18 elétrons. Então, isoeletrônicos.
Distribuição eletrônica. Diagrama de Pauling. Ó, teoria também de camadas lá de Broglie. Broglie não, desculpa. De Broglie é a dualidade. Então, olha só. Na distribuição, vocês têm que lembrar que vamos ter que passar umas setas, ó. Essas setas, elas primeiro pegou 1, agora 2, agora 3, 4, os últimos 2. Para fazer essa distribuição eletrônica, vocês têm que lembrar que toda vez tem que começar do início da seta. Não pode pular de um elemento para outro. Como é que isso ocorre? Primeiro, eu entendo. Esses números de 1 a 7 equivalem ao nível. As letras são os subnível. E esses númerozinhos em cima de cada letra são os elétrons. Aí você lembra, prótons, número atômico igual a quantidade de elétrons. Pois é, né? Então, a gente vai precisar do número de prótons. Lembrando, o S ele pode ser de 1 ou 2. O P ele vai de 1 a 6. O D de 1 a 10. E o F de 1 a 14. São números já determinados. Então, olhando para cá, vamos fazer a distribuição desse primeiro aqui. O fluxo. Então, quando o elemento estiver na tabela, o número que você faz na distribuição é que está em cima. Quem é que está em cima? O número de prótons, que é a quantidade de elétrons. Ok? Então, eu tenho 9 elétrons. Então, Z é igual a 9 elétrons. Como é que eu faço essa distribuição? Primeira, ó, seta. 1s2. 2 elétrons. Segunda seta. 2s2. 2 com 2, 4. Vou para a terceira seta, ó. 2p6. Se eu botar um 6 aqui, vai para 10 elétrons. Ou seja, eu só estou precisando de 5. Ok? Então, 2, 4, 9. Distribuiu. Vamos para o outro. Opa, número atômico igual a 21 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Ó, tô seguindo. 2p6 vai para 3s2. Já tenho 20. Não, tenho 18. 3s2 eu vou para 3p6. 2, 4, 10, 12. 18. Ó, eu não posso pular, eu sigo a reta. 4s2, 20. Seguinte, 3d10. Só que se eu botar um 10, vai ficar 30. E eu só estou precisando de 1. Então, se pode de 1 a 10, então 3d1. Cálcio. De novo, ó, número atômico. Igual a 20 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2 batidinho, né? Completou. No entanto, existe a ordem energética, que foi essa que a gente fez, e a ordem geométrica. A ordem geométrica é por camadas. Vamos colocar um número maior. Vou colocar aqui número atômico igual a 20... Bom, 30. Pronto. 30 elétrons. Então, 1s2, 2s2... Ó, lembrando lá, tabela. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. A gente conhece até aqui. Aí 3d10. 30. Essa aí é a ordem energética. Ordem energética. Vamos para a ordem geométrica. Ordem geométrica é por camadas. Cada camada, ou seja, representada pelo seu nível, possui uma quantidade de elétrons. Ó. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8. Como assim, ó? 2 com 6. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 2. Então, vamos organizar por camada. Na camada K, eu tenho um S2. Camada L, que é o nível 2. Todos os dois eu trago para cá. 2S2,
2p6. M são todos os nível 3. Ó. E a camada N é o 4s2. Essas camadas elas vão ajudar quando você estiver trabalhando com íons, ou seja, perdas e ganho de elétrons. Coincidentemente, às vezes, pode ser a última camada, pode ser a última distribuição da ordem energética. No entanto, às vezes, como ocorreu aqui, ó, eu não posso alterar o 3d10 com ganho ou perda de elétrons. No caso, perda. Então, eu só posso perder aqui no 4s2. Então, seria aqui. Então, vamos supor que fosse o elemento aqui fosse 30 e eu tivesse uma carga positiva aqui. Então, a nova distribuição seria ó, 1s2, 2s2, 2p6, porque eu teria 29 elétrons, ó, lembrem. 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Como assim? Porque a última camada é ele. É ele que os elétrons vai ser retirado. Por quê? Ó, tem um núcleo. A minha primeira camada é a camada K, que tem 2 elétrons. Ó. A camada L, vou botar assim. Tem quantos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Camada M. 2, 8, 18. Então, eu não posso tirar dela. Por quê? Porque tem mais uma camada. Quem seria essa camada? A camada N, que está ao redor. Então, eu não posso retirar um elétron, sendo que eu tenho outra camada com 2 elétrons. Ó. Então, quando eu tirar esse elétron, que na verdade, né, o 7 seria 2, porque ele seria da família 2A. Então, tirando aqui, sumiria aqui, ó, o 4s sumia. Então, eu não posso retirar daqui do 3. Eu só posso tirar da última camada. Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos para os números quânticos. Números quânticos. Lá na distribuição energética, você pega o último, valência, e vai representar da seguinte forma: os números quânticos. Sohn-Rajing. Número quântico principal, número quântico secundário, magnético e spin. Então, principal, que identifica o nível. Secundário, que identifica o subnível. Magnético, que identifica a posição do elétron, do último elétron. E o spin, que identifica a orientação, o giro, tá, de interações dos fêmios, que são cargas positivas e negativas. Então, o nível, ele vai de 1 a 7. Então, o número quântico principal aqui é quem? 4. O L, que é o subnível, que é o quântico secundário, ele vai identificar cada letrinha dessa com uma determinada numeração. Ó. S0, P1, D2 e F3. S, então aqui é 0. Número quântico magnético vai identificar o local, a morada do elétron. Então, o S é representado só por um orbital, porque segundo a regra de Hund, só podem compor 2 elétrons. E aqui tem um 2, então aqui um orbital só comporta 2 e é simbolizado por um 0. Então, CS é 0. O P, ele tem 3 orbitais, então ele tem 3 posições. O D tem 5 orbitais. Como assim? Ó? Aqui é 2, aqui é 6, aqui é 10. Então, ó, 0 mais 1 e mais 2, menos 1 e menos 2. O F tem 14 elétrons, então eu vou ter 7 orbitais. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais um orbital. Ok? E o spin é a posição desse último elétron.
O último elétron, no caso aqui, está no orbital, ó, primeiro, segundo. O segundo elétron, segundo uma convenção, o primeiro é menos 1/2 e o segundo é mais 1/2. É o contrário mesmo. Então, aqui é mais 1/2, segundo a convenção. Ok? Vou fazer outro exemplo. Vamos supor que termine em 4D9. Então, seria N, 4. L é D. D equivale a quanto? 2. M é D. D tem quantos orbitais? 0, mais 1, mais 2, menos 1 e menos 2. Aí você tem que lembrar que você vai pegar esse 9zinho, ó, e vai distribuir aqui, ó. Primeiro elétron, 2, 3, 4, 5. Regra de Runde também. Você só pode começar da esquerda para a direita, quando terminar é que você volta. Já foram 5, então 6, 7, 8, 9. Então, o último elétron terminou aqui. Terminou na posição mais 1. E aí, o spin. O último elétron está para baixo, então é o quê? Mais 1/2. Então, esses seriam os números cônjuges da distribuição com a última valência 4D9. Então, até a próxima. Faça uma atividade. Beijo.